Oi, gente, eu sou Nadia Saturnina, apresentadora da TV Abrale, falando aqui de Maranguape, Ceará, terra de Chico Anísio, gênio do humor do Brasil. Estou hoje com o Dr. Nelson Ramschlack, líder do setor de oncohematologia do Hospital Albert Einstein, para falar sobre os 35 anos de TMO no Einstein e também sobre os avanços desta terapia aqui neste período. Doutor Nelson, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa TV Abrale. Oi, Dadinha, muito obrigado você. Eu admiro muito a Abrale, como vocês sabem. Estou muito contente de estar aqui e muito contente também por estar festejando 35 anos de transplante de medula óssea aqui no Hospital Israelita Albert Einstein. Parece que foi ontem, né? Doutor, e para começar a nossa conversa, gostaria que você esclarecesse o que é o transplante de medula óssea. É um procedimento complexo que serve para tratar doenças do sangue e doenças genéticas que basicamente ele implica em você ter uma célula chamada célula-tronco, que pode ser obtida de um doador, que pode ser familiar ou através de um registro de doadores, pode ser obtido também, hoje a gente sabe, do cordão umbilical, e que pode também ser obtido do próprio paciente, que é o chamado transplante autólogo. Então, o paciente que necessita do transplante, ele recebe quimioterapia ou quimioterapia com radioterapia e depois recebe essas células. Se o transplante for de uma pessoa para outra, ele recebe também imunossupressores, dependendo do tipo de transplante. E se o transplante for autólogo, ele simplesmente recebe a medula de volta. Quando ele começa a fabricar novamente as células do sangue, nós dizemos que o transplante pegou, né? Ou que o transplante teve a enxertia que precisava ter. E aí o que nós vamos basicamente estar balizando são eventuais complicações do transplante e também o acompanhamento da doença do paciente para saber se ela foi controlada e até mesmo curada através desse procedimento. Doutor, e esse procedimento, ele está completando esse ano 35 anos no Einstein, né? Que nós podemos destacar sobre os avanços, sobre a contribuição do Einstein, né, no avanço dessa técnica aqui do transplante no país. Bom, em primeiro lugar, a gente temos que destacar que o Einstein foi uma das 3 instituições que iniciaram o transplante no Brasil. A primeira foi um hospital público, que foi o Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina do Paraná, o Hospital de Clínicas de Curitiba. O segundo foi o Instituto Nacional do Câncer. E o terceiro foi o Hospital Israelita Albert Einstein, que foi a primeira instituição privada a fazer transplantes e foi a primeira que realizou o transplante autólogo, que trouxe a tecnologia do congelamento para o Brasil e, inclusive, ajudou várias outras instituições a implantarem o congelamento de células, o congelamento de medula nas suas sedes, né? Mas nós tivemos várias contribuições que eu julgo que foram importantes, em primeiro lugar, na disseminação da informação, na pesquisa, com vários trabalhos publicados dentro da área de transplante, participações em congressos, trabalhos apresentados e algumas situações que nós julgamos que o Einstein foi pioneiro ou foi um dos pioneiros, como, por exemplo, na realização de transplantes de cordão umbilical, principalmente os transplantes não aparentados, na realização dos transplantes não perfeitamente compatíveis, como é o caso dos transplantes haploidentes, nos transplantes em doenças autoimunes, onde junto com a Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, nós tivemos uma participação importante na contribuição aqui no nosso país desta modalidade de transplante. Somos a única instituição do Brasil que fomos acreditadas internacionalmente para transplante. Também temos sido quase que líderes no processo de fazer com que outras instituições também sejam acreditadas, junto com a Sociedade de Transplante de Medula Óssea, no registro de doadores de transplante e agora, recentemente, na área de terapia celular, na qual nós fomos o primeiro hospital ou entidade no Brasil a conseguir
uma aprovação da Anvisa para terapia celular, que foi exatamente a chamado CAR-T-cell. Então, a gente vê por aí que é toda uma trajetória, são 35 anos de muito trabalho, mas todo esse trabalho não é tão importante quanto os aspectos humanos que nós trouxemos por transplante, trazendo a importância da equipe multiprofissional e, principalmente, a importância da relação médico-paciente e também do bem-estar do paciente, considerando esse paciente um ser holístico para que ele pudesse ter os melhores resultados possíveis. E hoje a gente pode dizer, através de um benchmarking que nós fazemos a cada 3 anos com as entidades americanas, que o nível de transplante do Hospital Albert Einstein se equivale ao nível dos melhores centros de transplantes do mundo. Excelente, doutor. E essa relação paciente como centro, né, como protagonista do tratamento, essa relação de vocês, a gente consegue sentir, consegue perceber, até na sua fala, né, quando traz essa humanidade aqui para a nossa conversa. É verdade, eu acho que essa é uma situação extremamente importante, porque todo paciente que é portador de doenças oncohematológicas ou de doenças hematológicas graves ou doenças genéticas graves, imunodeficiências, doenças autoimunes graves, são pacientes que são fragilizados e os seus familiares. É extremamente importante que, como tal, exista compaixão no tratamento dessas pessoas para que elas possam, de alguma forma, superar não só a agressividade de um procedimento desse tipo, mas simplesmente ganhar qualidade de vida dali para frente melhor do que aquela que ele tinha enquanto doente. Doutor, e em relação aos centros de transplantes que existem aqui no nosso país, o quanto isso também avançou nos últimos anos? Olha, avançou muito, né? Avançou muito porque eu poderia dizer que a área de transplante de medula óssea no Brasil, de uma forma geral, é uma área privilegiada. Tanto faz no serviço público quanto no serviço privado. Aliás, o transplante de medula óssea nasceu no serviço público. E hoje, nós, por exemplo, no Einstein, que temos um serviço privado, também atendemos a área pública através do programa PROAD SUS, onde nós recebemos pacientes regulados através do Sistema Nacional de Transplante do Ministério da Saúde. Hoje são mais de 100 unidades de transplante no Brasil todo, mas nós podemos dizer que cerca de 25 delas são unidades complexas, que podem atender todas as modalidades de transplante com uma qualidade muito grande. Nós temos uma sociedade de transplante, uma sociedade brasileira de transplante muito forte, muito consolidada, que traz educação, traz pesquisa, tem métodos para que as pessoas registrem seus casos, porque se você não conhecer as suas métricas, você não tem como melhorar. Então, é muito importante que as pessoas façam parte de um grupo de unidades de transplante e que cooperem entre si. E eu acredito, sim, que nós temos um excelente nível de transplante no Brasil, de uma forma geral. Está gostando desse conteúdo? Se inscreve agora no canal da Abrali. Aqui tem tudo sobre o mundo do câncer. Tenho certeza você vai gostar. Falando nos avanços do transplante de medula óssea aqui no Brasil, doutor, o transplante apoidêntico, ele pode ser considerado um destes avanços? Além do CAR-T-cell que o senhor citou anteriormente? Não tenha dúvida. A medicina vem avançando numa velocidade enorme. Para você ter uma ideia, naquela época que nós começamos a fazer transplantes, há 35 anos atrás, né? Para fazer um transplante, a gente costumava dizer que para fazer um transplante não é para quem quer, fazer transplante é para quem pode. E quem pode era ter um irmão HLA idêntico. Depois nós passamos a evoluir com os registros de doadores, né? Para você ter uma ideia, hoje o Brasil é o terceiro maior registro de doadores do mundo, através do Redome, que fica no Instituto Nacional do Câncer. Depois os transplantes de cordão. E os transplantes haploidênticos, que você possibilita que um irmão, um pai, um filho, mesmo que tenha uma carga genética de 50% ao paciente possa ser seu doador, tornou hoje, junto com as outras modalidades,
possível que a gente possa afirmar que é praticamente impossível você deixar de fazer um transplante por falta de doador. Então, você veja o que, nesse período todo, quanto avanço nós tivemos nessa área, né? E eu fico muito feliz porque, na verdade, eu participo disso desde o comecinho, né? Eu faço parte desses 35 anos desde o primeiro transplante. Fiz o primeiro, né? E continuo fazendo transplante até hoje e percebendo essa maravilha que é a evolução da tecnologia, da inovação, da medicina na área de hematologia, em particular do transplante. E agora, como você bem citou, o CAR-T-cell, que é uma nova tecnologia, é muito parecido com um transplante, porque passa pelas mesmas etapas, geralmente é realizado numa área de transplante, mas a grande diferença é que ele tem um alvo, né? Você prepara uma célula, hoje a gente utiliza basicamente a célula autóloga, mas já existem pesquisas para células que não sejam autólogas, sejam de doadores, mas elas têm um alvo. Então você pega uma característica daquela doença e cria um alvo contra aquela determinada característica. Então, nós já temos hoje isso muito bem estabelecido na área de hematologia, nos linfomas, nas leucemias, no mieloma múltiplo, e também já estamos começando a ter estudos em tumores sólidos. E não tem como a gente pensar em transplante de medula óssea e não lembrar do senhor, né? Para nós que eu sou paciente de linfoma, não precisei passar por transplante, né? Estou em remissão há 4 anos, mas conheço e faço uma caminhada junto com outros pacientes, André dos Caçadores de Medula, temos o Dedeco que já doou medula óssea, que é uma referência aí nessas redes de apoio, né? Atuando, incentivando pessoas a fazerem seus cadastros no Redome, conhecendo mais sobre a importância, né, da gente fazer esse ato solidário. E não tem como pensar em transplante de medula óssea no Brasil sem pensar no Dr. Nelson, né, no pai do transplante, no pai do TMO aqui no nosso país. E na verdade, não sou pai, não, né? O pai mesmo chama Dr. Ricardo Pasquini, professor Dr. Ricardo Pasquini, que junto com o Dr. Eurípides Ferreira tiveram a coragem, em 1979, de fazer o primeiro transplante de medula no Brasil. Eu acho que eles são os pais, mas eu me considero também um descendente dessa linhagem que eles iniciaram, né? Com os quais eu aprendi muito a como fazer as coisas corretas e bem feitas, né? Então, eu acho que eles são os pais, nós somos descendentes deles, né? Mas, felizmente, nós que somos mais velhos, a gente tem essa experiência de mais anos de estar fazendo a mesma coisa, né? Então, são 35 anos, é muito tempo, né? E aí, doutor, não tem como a gente não se emocionar, né? Com a sua humildade, com a sua serenidade. E eu já gostaria que você explicasse aí para a gente sobre como nós precisamos avançar nessas terapias aqui no nosso país. Bom, eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Nós estamos trazendo novas tecnologias, inovação, ensino, pesquisa, educação, treinamento, transplante de medula, terapia celular, passa por uma coisa mais importante do que a tecnologia, que são as pessoas. Você precisa ter gente treinada. Eu me lembro que, quando eu comecei a fazer transplante, o professor Pasquini um dia me falou, mais importante é o treinamento. Vocês precisam, os mais jovens precisam, e naquela época eu era jovem, né? Vocês precisam serem treinados, não é? Para que vocês possam exercer essa atividade. Isso eu aprendi com ele, né? É treinamento, treinamento e treinamento. Agora, quanto ao futuro, como você bem coloca, eu tenho a impressão, posso estar muito enganado, né? Mas eu fico olhando, quando a gente olha para trás, e depois olha para frente, você olha para trás e vê na história da medicina, lá na Idade Média, aquelas pessoas que eram os barbeiros, né? Que faziam a medicina. E eles muitas vezes tratavam as pessoas com umas cuias, nas quais eles tiravam sangue dessas pessoas, faziam sangria. Eles achavam que eles estavam curando as pessoas fazendo sangria. Hoje a gente olha para aquilo e fala, nossa, que absurdo que aqueles caras faziam, né? E eu não posso deixar de pensar, na minha cabeça, pelo menos posso estar elucubrando, né? Mas
Eu acho que isso vai realmente acontecer, que daqui a séculos as pessoas vão olhar para trás e falar: olha como aqueles caras eram loucos. Imagina que eles tratavam leucemia, em vez de dar um comprimidinho para essas pessoas para elas ficarem boas, eles pegavam o indivíduo, botavam numa unidade, passavam um catéter, davam quimioterapia para eles, deixavam eles com mucosite, com chance de infecção, rejeição, doença enxerto contra o hospedeiro, depois botavam a medula, nem sempre eles ficavam bons. Olha que loucura que era feito lá atrás, né? Então eu sempre eu tenho essa impressão, né? Que lá na frente nós vamos meio que ser colocados para trás nesse tipo de procedimento. Aliás, eu espero que seja assim mesmo, né? E que a gente possa ser tratado com um comprimidinho e com isso resolver e termos a cura dos nossos males no futuro. Amém, doutor. Que conversa maravilhosa. O senhor é ótimo. Infelizmente, nós chegamos ao fim aqui desse nosso bate-papo sobre os 35 anos de TMO no Einstein, também sobre os avanços dessa terapia aqui no nosso país. Em nome da TV Abrale, em nome de todos os pacientes, em nome de toda a rede de apoio, como a Abrale, né, que levanta essa bandeira, informando, conscientizando as pessoas, a gente agradece e pede para que você faça aí as suas considerações finais. Não, eu que agradeço, porque festejar os 35 anos é muito legal. Festejar os 35 anos com a Abrale, que está completando 20 anos, que eu vi nascer e que tanto ajuda todos os nossos pacientes, acho que é um privilégio enorme. Então, eu fico muito contente de estar festejando os 35 anos de transplante do Einstein, os 20 anos da Abrale e com esse programa conjunto que nós estamos fazendo. Muito obrigado para vocês. Gente que agradece mais uma vez e até a próxima, doutor. Foi um prazer. Até a próxima. Gostou desse conteúdo? Se inscreve agora no canal da TV Abrale. Aproveita, curte, comenta, compartilha, manda para os amigos. Aqui tem muita coisa sobre o mundo do câncer e eu tenho certeza que você vai gostar, hein? Confira, compartilha e até o próximo episódio. Bye, bye!